Em 26 de janeiro de 1966, os 3 filhos do casal Bowman, Jane, de 9 anos, Arna, de 7 e Grant, de 4 anos, desapareceram de uma praia a poucos quilômetros de sua casa em Adelaide, na Austrália. Eles nunca mais foram vistos e este caso se tornou um dos desaparecimentos mais famosos do mundo. Boa noite. Seja bem-vindo ao canal O Arquivista. De vez em quando acontece um evento que não apenas impacta a sociedade, mas encontra uma maneira de mudá-la. Sejam eventos pequenos ou grandes, o impacto é sentido por todos. Por exemplo, muitos de nós temos lembranças fortes e vívidas do dia 11 de setembro de 2001. Sem dúvida, foi um evento que mudou o mundo. Um sentimento de pânico tomou conta da sociedade na época e o receio de que isso pudesse acontecer novamente. Esse era um sentimento compartilhado por milhões de pessoas e que nasceu de uma emoção em comum, o medo. Da mesma forma, a história que vou lhes contar hoje não apenas modificou um país e alguns aspectos de sua cultura, mas possivelmente o mundo inteiro. Esta é a história das crianças Bowman, seu desaparecimento e o medo que mudou a forma como os pais em todos os lugares viam a segurança de seus filhos. Em 1966, a família Bowman vivia um estilo de vida muito idílico. Jim, o pai, era um vendedor de artigos de linho que viajava pelas redondezas para encontrar com seus clientes, e Nancy, a mãe, era uma dona de casa que cuidava dos 3 filhos do casal. Eles moravam em Adelaide há muito tempo, e foi lá que resolveram construir sua família. Em setembro de 1956, veio a primeira filha do casal, Jane. 2 anos depois, eles deram as boas-vindas a outra menina, a quem chamaram de Arna, em novembro de 1958. E em julho de 1961, nasceu o último filho do casal, um menino chamado Grant. A família morava em uma pequena casa na Harding Street, número 109, nos subúrbios de Somerton. Se o nome Somerton soa familiar para você, pode ser porque este foi o local onde um homem desconhecido e não identificado foi encontrado em 1948, também conhecido como o caso Taman Shud. Mas este é um mistério para outro vídeo. É necessário dizer que a família Bowman estava vivendo um sonho. Eles moravam a poucos minutos da praia, em uma região conhecida por sua tranquilidade, e segundo todos os relatos, as coisas estavam indo bem para a família de 5 pessoas. Mas, sem conhecimento de nenhum deles, as coisas estavam prestes a piorar seriamente. Nas semanas que antecederam este trágico desaparecimento, as 3 crianças haviam se tornado parcialmente independentes. Tanto Jim quanto Nancy confiavam em sua filha mais velha, Jane, agora com 9 anos, para supervisionar os seus irmãos mais novos nas viagens que faziam com frequência à praia. Sempre que iam à praia, eles simplesmente faziam uma curta viagem de ônibus até lá e voltavam. Jim e Nancy não tinham nada com que se preocupar. Adelaide era tão pacífica que nem mesmo assaltos ou acidentes aconteciam por lá, e quando se tratava da segurança de seus filhos, não havia nada a temer. Durante as férias de verão, quando as temperaturas subiam continuamente e chegavam até 40 graus Celsius, o casal não pensava 2 vezes quando se tratava de deixar os seus filhos irem à praia. Inclusive, isso estava se tornando uma coisa comum, quase que diária, e durante semanas, as 3 crianças viajavam várias vezes para a praia e voltavam antes do almoço, sem encontrar nenhum problema. Os irmãos Bowman eram de natureza bastante tímida e seus pais acreditavam que poderia ser bom para eles se socializarem fora do ambiente escolar, além de mantê-los ocupados durante as férias de verão. Na verdade, quando Nancy perguntou certa vez por que eles gostavam tanto de ir à praia, Arna disse que era porque Jane tinha um namorado lá. Na época, Nancy não deu muita importância ao comentário de Arna, afinal, era só uma brincadeira de uma criança de 7 anos. No dia 25 de janeiro, Jim Bowman
decidiu acompanhar os filhos em uma dessas idas à praia e de lá ele viajaria a trabalho. E como passaria uma semana longe de casa, resolveu ficar com seus filhos um pouco. E antes de partir, Grant, de 4 anos, foi se despedir do seu pai e disse: "Não se preocupe, papai, nós vamos ficar bem." O homem deu um beijo em seus filhos e foi embora. Na manhã do dia 26 de janeiro de 1966, as coisas estavam normais. Era o Dia da Austrália, que para todos nós que moramos no exterior, seria algo como o 7 de setembro. É um dia para celebrar o orgulho e a história dos australianos, e uma ocasião bastante festiva em todo o país, principalmente por ser um feriado nacional. Com a temperatura subindo, Nancy não pensou 2 vezes quando as crianças pediram para ir à praia. Isso as manteria ocupadas e felizes por algumas horas e daria a ela algum tempo para visitar suas amigas. A mulher deu às crianças 8 shillings e 6 pence em moedas para que eles pudessem comprar um lanche e as deixou partir para o ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus ficava a apenas alguns metros da porta da frente de sua casa, a apenas um quarteirão de distância, na esquina da Harding Street com a Diagonal Road. O que aconteceu em relação às crianças nas horas seguintes, até hoje, permanece no mais absoluto mistério. Tudo o que se sabe é com base em testemunhas. Por volta do meio-dia, Nancy esperava os filhos em casa. Ela disse para eles pegarem o ônibus do meio-dia. A mulher tinha preparado o almoço e ficou surpresa ao ver o ônibus parar a apenas um quarteirão da casa deles e depois partir novamente, sem que seus filhos descessem. Imediatamente ela começou a presumir que os filhos tinham perdido o ônibus e poderiam estar indo para casa a pé, ou simplesmente pegariam o próximo ônibus em 1 ou 2 horas. Isso não a deixou preocupada, pois já tinha acontecido 1 ou 2 vezes. Neste ponto, podemos ver as grandes discrepâncias entre o passado e o presente. Nos dias de hoje, tal evento não aconteceria porque 3 crianças pequenas raramente receberiam tanta liberdade. Mas nessa situação, na aconchegante e pequena Adelaide, não era incomum. Como dito, Nancy estava em casa, esperando que seus filhos voltassem, e nas próximas horas o ônibus ia e vinha, mas Jane, Arna e Grant nunca desceram. Enquanto isso, Jim Bowman, o pai das crianças, recebeu uma ligação de Nancy, que estava preocupado com as crianças, e como ele ainda não tinha saído de Adelaide, resolveu ir para casa, chegando por volta das 3 horas. Quando chegou, a preocupação tomou de conta. Os 2 partiram em direção à praia, tentando refazer os passos dos 3 filhos. Eles foram e voltaram várias vezes, por horas, procurando as crianças, mas infelizmente foi em vão. Jim e Nancy decidiram chamar a polícia por volta das 7h30 da noite. Depois que deram o seu depoimento, o homem saiu completamente desesperado à procura dos filhos. Nancy ficou em casa para o caso deles voltarem. Somente na manhã seguinte, os 3 filhos do casal Bowman foram oficialmente declarados desaparecidos pela polícia e então iniciou a investigação para encontrá-los. Quase que imediatamente foi descartada a teoria de que as crianças teriam sido arrastadas pela maré, pois nenhum de seus pertences pessoais foi encontrado, e pelo menos alguma coisa teria sido encontrada se fosse um caso de afogamento. A investigação começou recapitulando as informações de onde as crianças estiveram. Foi nesse momento que os detetives encontraram testemunhas oculares, que viram as crianças na praia ou perto dela, e começaram a traçar uma linha do tempo. Por volta das 10h10 da manhã do dia 26 de janeiro de 1966, os 3 irmãos foram vistos entrando no ônibus por várias testemunhas, inclusive o motorista. Uma mulher disse que os viu subindo no ônibus e lembrou que Jane, a mais velha, estava segurando uma cópia do livro Little Woman, o seu preferido. Essa mesma mulher também notou que os irmãos estavam com uma roupa de cada cor, o que deu credibilidade ao seu testemunho. Por volta das 10h15, 5 minutos depois, o ônibus partiu para o seu percurso, que levaria as crianças à praia que frequentavam constantemente, chamada Glenelg. Tom Patterson, o carteiro local, que conhecia bem as crianças e costumava vê-las quase todos os dias, se lembrou de tê-las visto por volta das 11 horas da manhã. Elas estariam caminhando em direção a outra praia, chamada Jetty Road, a cerca de 10 quarteirões ao norte de onde eles moravam. Mais tarde, Tom
disse que tinha se confundido e que, na verdade, viu os irmãos no início da tarde, caminhando na praia de Glenelg. Bom, por volta das 11 horas da manhã, uma senhora idosa que estava sentada em um clube chamado Holdfast Sailing, que ficava à beira-mar, se lembrou de ter visto as 3 crianças brincando na grama do Collie Reserve, que é um trecho de grama perto da praia. Este pedaço de grama, que é bem parecido com um parque, geralmente atraía muitas crianças e naquele dia quente, os irrigadores foram ligados, refrescando quem passava por lá e fazendo a festa para as crianças que se molhavam. A senhora idosa também relatou que notou um homem de aparência mais jovem, usando uma sunga azul. Ele observava as crianças. Ainda de acordo com essa senhora e pelo menos outras 3 testemunhas oculares, o homem tinha cerca de 1,80 m. Era magro, tinha os cabelos loiros e os olhos claros. Ele observou os 3 irmãos por alguns minutos, antes de chegar perto deles e começar a conversar. Até hoje, ninguém sabe quem era esse homem, embora ele tenha se tornado o principal suspeito. Há rumores de que ele talvez tenha feito amizade com as crianças alguns dias ou semanas antes do seu desaparecimento, e ele poderia ser o tal namorado de Jane, que Arna falou para a mãe. Infelizmente, a verdade sobre isso nunca foi esclarecida. O que se sabe é que os irmãos brincaram por cerca de 15 minutos na grama e resolveram caminhar em direção à praia. Segundo a mulher idosa, o homem os seguiu. Algumas testemunhas também disseram que viram os irmãos acompanhados de um homem adulto, mas devido ao feriado, a praia de Adelaide estava cheia de visitantes e turistas, portanto, a situação não parecia estar fora do comum. Segundo outra testemunha, este homem foi visto enxugando os irmãos na praia e vestindo suas roupas. E apesar dele ser possivelmente um conhecido das crianças, a forma como ele tocava nos irmãos e a lentidão em trocar suas roupas sugeria que o estranho poderia estar se aproveitando delas, mas todos só podiam supor. Afinal, os irmãos Bowman não pareciam estar incomodados, pelo contrário, eles estavam aparentemente relaxados, sorrindo e conversando com o sujeito. Segundo Nancy, sua filha Jane era muito tímida e não se sentiria confortável com o estranho que ela acabou de conhecer ajudando-a a se vestir, e isso apoia a teoria de que este homem já vinha conversando com as crianças há algum tempo. Havia também uma mulher sentada em um banco ao lado de um casal de idosos. Aparentemente, eles foram abordados por esse homem estranho, que perguntou se eles tinham visto alguém mexendo em suas roupas. O homem saiu resmungando, dizendo que tinha sido roubado e depois foi em direção aos irmãos. Embora 3 crianças saindo acompanhadas de um homem suspeito fosse alarmante, as pessoas relataram que a situação parecia amigável. O homem poderia ser o irmão mais velho, tio ou até mesmo o pai das crianças. Outro avistamento dos irmãos foi relatado em uma padaria local chamada Wenzel, por volta das 11h45 da manhã, mas alguns relatos apontam para 12h15. No estabelecimento, as 3 crianças foram vistas sem a companhia do homem estranho. Elas entraram, compraram algumas guloseimas e uma torta de carne. Eles pagaram tudo com uma nota de 1 libra, e isso levanta algumas perguntas. A primeira delas é: para quem as crianças compraram a torta de carne? Afinal, segundo Nancy, nenhum de seus filhos gostava de torta de carne, principalmente antes do almoço. E em segundo lugar, onde eles conseguiram o dinheiro? Como sabemos, a mãe deles afirma ter dado aos filhos 8 shillings e 6 pence em moedas, e não uma nota de 1 libra. Isso significava que as crianças receberam o dinheiro de outra pessoa, provavelmente o homem estranho da praia. Eles poderiam ter comprado a torta de carne para ele, mas, como elas foram vistas sozinhas, onde ele estava durante esse período? A verdade é desconhecida, mas podemos supor que se ele tivesse más intenções para com os 3 irmãos, não iria querer ser visto com eles por muito tempo. Talvez ele estivesse esperando do lado de fora ou em um lugar próximo. Com o passar do tempo, 2 desses avistamentos que foram relatados chegaram a ser investigados intensamente pela polícia, mas eles simplesmente não foram levados em consideração, pois pareciam muito inconsistentes. O primeiro avistamento, feito por Tom Peterson, o carteiro local, que, como dito, falou que viu os irmãos no período da manhã e depois mudou de ideia, dizendo que os viu no início da tarde, levantou algumas suspeitas. Se ele realmente os viu à tarde, isso se encaixaria na narrativa dos demais depoimentos. As crianças poderiam ter perdido o ônibus e poderiam estar andando para casa a pé. No entanto, Tom
realmente não tinha certeza, e isso colocaria o seu avistamento entre 11h45 da manhã e 3 horas da tarde, uma margem muito grande para se confundir. Com o passar dos anos, esse mesmo carteiro chegou a ser apontado como possível suspeito por alguns detetives amadores, que tentaram resolver este caso anos depois. Essa teoria é embasada pelo fato da inconsistência em seus depoimentos e também por um ponto fundamental. Como sabemos, as crianças foram para a praia em um feriado, o Dia da Austrália. Tom disse que estava trabalhando neste dia, mas conforme foi verificado na época, os correios não funcionavam naquele dia. Porém, como ele poderia se lembrar de ter visto as crianças durante sua rota de trabalho se ele não estava trabalhando? No entanto, Tom sempre passava pela mesma região que as crianças passavam quando iam ou voltavam da praia. Era comum eles se encontrarem, então ele simplesmente poderia ter confundido o dia que as viu e, na tentativa de ajudar nas investigações, acabou bagunçando a linha do tempo. Por fim, o carteiro nunca foi considerado um suspeito de fato, e eu não consegui encontrar nenhuma fonte que afirme que ele sequer chegou a ser investigado pela polícia, mas o seu testemunho foi descartado. O segundo avistamento descartado pela polícia foi feito por um turista vindo de Broken Hill, uma cidade ao norte de Adelaide. Ele estava aproveitando o feriado na praia de Glenelg, onde as crianças foram vistas pela última vez. O homem afirmou que viu 3 crianças que correspondiam às descrições dos irmãos Bowman. Eles estariam com um homem, e este homem também correspondia à descrição do estranho de sunga azul relatado pelas outras testemunhas. No entanto, este homem alegou que o potencial sequestrador tinha os cabelos pretos e não loiros. Este detalhe levou muitos, incluindo a polícia, a desconsiderar o seu avistamento, pois poderia ter sido apenas um pai com seus 3 filhos, e o homem simplesmente confundiu com os irmãos Bowman e o seu possível sequestrador. Desde o início, o caso começou a atrair a atenção de todo o país. Os olhos da Austrália estavam voltados para Jean e Nancy Bowman, que foram à TV e ao rádio 5 dias depois, em 31 de janeiro, apelar pela vida de seus filhos. Centenas de denúncias começaram a chegar à polícia, que investigou minuciosamente quase todas as ligações. Como você pode imaginar, todas as pistas levaram a um beco sem saída. A essa altura, toda a comunidade estava em pânico. Qualquer um que visse uma criança vagando sozinha ou um grupo de crianças na companhia de um homem chamava a polícia. No entanto, isso era prejudicial para a investigação, pois a polícia começou a procurar dia e noite por qualquer dica ou pista que levasse as crianças Bowman, mas não deu em nada. Todos com vínculo com a família Bowman foram investigados, de vizinhos, amigos, colegas de trabalho e conhecidos de Jean e Nancy. Toda a área de Adelaide estava em alerta total. A cidade em peso estava tentando encontrar qualquer vestígio das 3 crianças e procuravam em qualquer lugar possível. Esboços foram desenhados a partir das informações que as testemunhas deram do homem estranho de sunga azul, e um jovem loiro que morava na região chegou a ser levado para a delegacia, mas ele foi descartado como suspeito imediatamente, pois estava jogando em um campeonato de futebol no dia do desaparecimento, com centenas de pessoas que atestaram a sua inocência. Cerca de 2 semanas após o desaparecimento das crianças, um jornal local recebeu um telefonema estranho. Do outro lado da linha, um homem com um sotaque estrangeiro, provavelmente britânico. De acordo com a telefonista, que rapidamente tentou transferir a ligação para o gabinete do chefe do jornal, a pessoa alegou estar com Jane, Arna e Grant Bowman, dizendo o seguinte: "Quero receber algum dinheiro por eles, mas tem que ser uma boa quantia, que vale a pena." Infelizmente, enquanto a telefonista tentava transferir a chamada para seu chefe, o homem desligou. A polícia não descartou a ligação, mas não existem fontes que comprovem que eles decidiram investigá-la mais a fundo. Esta não seria a primeira vez que a investigação do caso seria prejudicada por brincadeiras mal intencionadas, e infelizmente não seria a última. A polícia estava empenhada ao máximo em tentar resolver o desaparecimento das crianças e fizeram tudo o que era possível para isso. Diversas equipes de buscas, patrulhas e rondas foram feitas por dias seguidos sem parar. Eles passaram por todos os lugares possíveis,
nas praias vizinhas, procurando em cavernas, na enseada e ruas que levavam à praia, mas eles não encontraram nada, nem mesmo uma peça de roupa ou pertence das crianças. Isso era frustrante. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. As buscas foram diminuindo aos poucos, até que a polícia foi alertada pelo testemunho de uma mulher. Àquela altura, os 3 irmãos já estavam desaparecidos há pelo menos 6 meses, mas a mulher afirmou que, no dia em que elas desapareceram, por volta das 8 horas da noite, teria visto algo estranho em sua rua. Ao lado de onde ela morava, tinha uma casa abandonada, mas a mulher afirma que viu um homem entrando lá. Ele estava carregando uma criança pequena nos braços e 2 meninas o acompanhavam. Segundo esta mulher, algumas horas depois, o menino saiu de casa. Ele parecia estar atordoado, sonolento e andou sem rumo pela rua, mas rapidamente o homem apareceu, o pegou e levou de volta. Por algum motivo completamente desconhecido, esta mulher decidiu se calar e não contou nada aos investigadores por meses, por algum motivo que só pode ser imaginado. Uma das teorias, e a mais plausível, é que esta senhora tem inventado toda essa situação. Algumas pessoas, mesmo adultas, parecem sentir a necessidade de chamar atenção para si, mesmo com coisas completamente imaginárias. Em primeiro lugar, o seu relato é conveniente demais. Como ela testemunhou algo tão obscuro acontecendo no meio da noite, com a cidade completamente parada e as fotos dos 3 irmãos estampadas nos jornais e programas de TV de todo o país, e simplesmente decidiu entrar em casa e dormir. Não falou nada para ninguém. Se o que ela disse foi realmente verdade, então essa mulher é um ser humano completamente patético e apático da realidade que a cerca. Perdoe minha linguagem. Ninguém sabe da vida de ninguém, e muito menos os motivos dela ter ficado calada. Mas, mesmo assim, seu testemunho foi levado em consideração. Os policiais chegaram a fazer uma busca na tal casa abandonada, mas nenhum vestígio das crianças Bowman foi encontrado. Os próximos meses foram bastante tranquilos e não apareceram informações úteis. As pessoas continuaram a relatar suspeitos e avistamentos por pelo menos 1 ano após o desaparecimento. Os pais começaram a cuidar de seus filhos com mais ferocidade e os irmãos Bowman se tornaram um exemplo macabro, um conto de advertência, como o bicho-papão, que seria contado décadas depois. Gerard Croiset era um médium holandês de 57 anos, por falta de um termo melhor. Ele afirmou ter se especializado em parapsicologia, um campo de estudo que não é cientificamente orientado, mas baseado na espiritualidade e em crenças paranormais. Gerard tinha experiência em ajudar investigadores holandeses. Ele começou nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial e aparentemente ajudou alguns detetives a rastrear o assassino de uma jovem, o que lhe deu crédito não apenas na Holanda, mas também em alguns países da Europa. Em novembro de 1966, ele foi convidado para ir à Austrália, tendo sido contratado por um rico empresário, Com Politis, que estava interessado em resolver o caso das crianças Bowman. Quando chegou, a presença de Gerard atraiu novamente muita atenção da mídia local para o caso, mas talvez não de um jeito bom. O casal Bowman aparentemente não queria os serviços de Gerard, pois viam seus poderes paranormais como uma fraude. Apesar disso, sem surpresa, as pessoas estavam ansiosas para ouvir o que ele tinha a dizer. Isso começou a transformar o desaparecimento das crianças em um espetáculo público e trouxe a ideia do detetive psíquico para os holofotes mundiais. A polícia optou por não impedir ou mesmo apoiar os trabalhos de Gerard, pelos mesmos motivos que Jim e Nancy Bowman. Eles acreditavam que o homem era um charlatão em busca de fama e dinheiro, se aproveitando da situação para tentar conseguir mais fama e dinheiro. Mas o público sentiu o contrário e todos esperavam que um médium pudesse desenterrar uma pista que levasse à solução do caso. Gerard foi até a praia de Glenelg, onde as crianças foram vistas pela última vez. Ele foi seguido por um grande público que acompanhava atentamente a sua performance. A multidão queria saber onde estavam as crianças. Então Gerard fez uma afirmação ousada ao dizer que os irmãos não foram sequestrados, mas sim mortos, e estavam enterrados sob o piso de um armazém recém-construído.
Ele também foi ousado o suficiente para proclamar que encontraria as crianças dentro de 2 dias no máximo. Eu tive uma visão de onde as crianças estavam. Vou caminhar até lá e tenho certeza que outra visão virá imediatamente. Tenho 90% de certeza de que encontrei o local exato onde os corpos das crianças serão encontrados. A polícia, que era completamente cética com relação a ele, não estava disposta a mobilizar uma grande quantidade de homens para quebrar o piso de um prédio particular com base no palpite de um médium. O público, no entanto, se reuniu e arrecadou mais de $40 mil para ressarcir o proprietário, e ele permitiu a escavação no piso de seu armazém. Chocando 0 pessoas, nenhum vestígio dos irmãos Bowman foi encontrado, nem mesmo um fragmento de evidência que levasse os detetives a acreditar que eles já tiveram lá alguma vez na vida. Gerard acabou deixando a Austrália completamente envergonhado e desmoralizado depois da sua curta e mal-sucedida visita. Apenas a título de curiosidade, 30 anos depois, em 1996, quando o desaparecimento das crianças Bowman ganhou uma rápida notoriedade em todo o mundo, o mesmo armazém estava para ser demolido e ele foi escavado novamente em busca dos corpos dos irmãos. Desta vez, a operação foi comandada pelo próprio Con Politis, o rico empresário que pagou a visita de Gerard da primeira vez, e mais uma vez, nenhum vestígio das crianças foi encontrado lá. Em 1968, aproximadamente 2 anos desde o desaparecimento de Jane, Arna e Grant Bowman, sem nenhuma pista que trouxesse a seus pais qualquer sensação de encerramento, o caso estava prestes a ser arquivado pelo Departamento de Polícia quando, de repente, uma carta chegou pelos correios. O carimbo postal era de Dandenong, um subúrbio de Melbourne, e a carta teria sido escrita pela própria Jane Bowman, que teria então 11 anos na época. Esta seria a primeira de 3 cartas, 2 delas escritas pelas próprias mãos de Jane. A polícia chegou a acreditar na veracidade delas, depois que compararam as letras com as antigas tarefas escolares escritas pela menina. Parecia autêntico para eles, e até mesmo o casal Bowman achou a forma como essa pessoa escreveu muito parecida como Jane escreveria. A primeira carta afirmava que as crianças estavam bem e saudáveis, sob os cuidados de um homem. Este homem, que não foi identificado por ela, supostamente cuidava bem das crianças, garantindo sua segurança, estudo e alimentando-as. Uma segunda carta chegou, desta vez escrita pelo suposto homem. A pessoa por trás da carta alegou que havia se nomeado guardião das 3 crianças, mas estaria disposto a entregá-las de volta na hora e local de sua escolha. Uma citação direta da carta de Jane continha as seguintes instruções: "Você, pai, tem que usar um casaco escuro e calça branca para que o homem o reconheça. O homem me disse para dizer a você que a polícia não deve saber de nada. Ele disse que se você contar a eles, é melhor não vir. Então, por favor, não conte a eles. O correio de Dandenong fica em Victoria, caso você não saiba. Esperamos todos vocês na próxima segunda-feira. Por favor, não conte à polícia. O homem não queria nos prejudicar. Nós ainda amamos você. Amor, Jane, Arna e Grant." Obviamente, Jim e Nancy não iam deixar essa carta se juntar à pilha de outras que eles vinham acumulando há mais de 2 anos. Se houvesse alguma chance, não importa quão pequena fosse, de que eles pudessem seguir as instruções para trazer seus filhos de volta, eles iriam aproveitá-la. Assim, Jim viajou mais de 700 quilômetros até Dandenong e esperou do lado de fora do correio por quase 3 dias inteiros. Cansado de esperar, a polícia foi contatada e alguns policiais disfarçados vigiavam o lugar. A imprensa também se interessou pelos acontecimentos, e assim que se espalhou a notícia de que Jim supostamente estava esperando para receber seus filhos de volta, a região fervilhava com uma multidão incomum. Sem surpresa, ninguém se apresentou com as crianças, e Jim voltou para sua casa em Somerton, sozinho e completamente arrasado. Pouco depois dessa viagem mal-sucedida, uma terceira carta chegou pelo correio. Ela foi escrita com a mesma caligrafia da primeira. Na carta, Jane afirmou que o homem esteve em Dandenong durante a visita de Jim, mas identificou um policial disfarçado e rapidamente deixou a área para nunca mais voltar.
Esta versão da carta de Jane afirmava que o tal homem havia sido traído por eles e que agora ficaria com os filhos para sempre. Somente 25 anos depois, quando os testes forenses se tornaram mais comuns, os detetives puderam testar o DNA nas cartas. E só aí que todos saberiam a verdade. O que eles descobriram foi que todas as cartas foram escritas por um homem de 41 anos. Na época, ele era um adolescente e escreveu essas cartas como uma piada de mau gosto. Infelizmente, o período de tempo em que eles poderiam apresentar acusações já havia passado. Mas o homem disse que se sentia culpado por seus atos e, segundo relatos, ele teria se arrependido de ter se envolvido em tal coisa. Mas é preciso imaginar como sua culpa se compara aos anos de tormento infligidos ao casal Bowman e às décadas de perguntas que devem ter martelado em suas mentes por causa dessas cartas. Afinal, a letra era realmente muito parecida com a de Jane e eles acreditavam que ela quem tinha escrito. Em 1973, 7 anos desde o desaparecimento das crianças Bowman, o caso se tornou quase que como uma história que os pais contavam para seus filhos não saírem sozinhos de casa. Se tornou uma coisa do passado. Mas será? No dia 25 de agosto de 1973, uma partida de futebol estava acontecendo no grande estádio de Adelaide. Em meio ao caos da partida em si e a 50 mil pessoas ao redor, duas famílias estavam sentadas uma ao lado da outra. Ambas as famílias se viam regularmente há meses, se não anos. Eles se conheciam e pode-se dizer que até se tornaram amigos. Entre eles estavam duas meninas, Joanne Ratcliffe, de 11 anos de idade, que assistia aos jogos todo fim de semana com seus pais, e Christy Gordon, de 4 anos, que mal tinha idade para entender o jogo, mas que foi ao estádio com os avós. Enquanto a partida acontecia, Joanne disse que precisava ir ao banheiro. Os pais a deixaram ir e a avó de Christy perguntou se ela poderia levar sua neta com ela. As duas foram e voltaram minutos depois, aparentemente ilesas, e tudo estava bem. A partida continuou e o rugido dos milhares de torcedores em torno das duas famílias abafou qualquer preocupação de estranhos. Cerca de meia hora após a primeira visita ao banheiro, Christy disse à avó que precisava usar o banheiro novamente. Joanne se ofereceu para levá-la e as duas saíram novamente por volta das 15h45. Depois de alguns minutos, as famílias começaram a se preocupar. Essa preocupação acabou se transformando em pânico, e enquanto a partida ainda estava acontecendo, os pais de Joanne foram até os banheiros para tentar encontrar as duas meninas. A avó de Christy permaneceu nos assentos caso elas voltassem. Aproximadamente 20 minutos depois que as duas meninas saíram, a mãe de Joanne foi até a secretaria do estádio e perguntou se eles poderiam fazer um anúncio pelo sistema de som. Infelizmente, esse pedido foi negado. O funcionário disse que tal anúncio não seria ouvido por causa do barulho da multidão, mas a senhora Ratcliffe sentiu que o homem simplesmente não queria que a partida fosse atrapalhada. Por cerca de 1 hora, o casal Ratcliffe vasculhou todos os cantos do estádio Adelaide Oval, procurando por sua filha Joanne e Christy. A busca foi infrutífera, mas finalmente um pedido foi feito pelo sistema de som do estádio. Às 17h12, as duas meninas foram dadas como desaparecidas pela polícia local, que imediatamente iniciou uma busca na área, mas nada foi encontrado. As informações recolhidas pela polícia horas depois foram alarmantes. Várias testemunhas viram um homem estranho com as duas meninas, mas o contexto de tudo isso é a parte mais chocante. De modo geral, a descrição do tal homem combinava com o que havia sido visto 7 anos antes na praia de Glenelg, junto às crianças Bowman. Ele era alto, de aparência magra, e seus esboços são assustadoramente parecidos. 3 das testemunhas que viram as meninas após o desaparecimento contam que o homem levava Christy nos braços e Joanne vinha logo atrás dele, como se quisesse tirar a menina de seus braços. Segundo relatos, elas pareciam desconfortáveis com a situação. Christy apenas chorava e Joanne chegou a chutar o homem várias vezes, mas as pessoas ao redor, mais preocupadas com o final da partida, acreditaram que seria apenas um pai e suas filhas, que provavelmente estariam fazendo birra por algum motivo e estavam indo embora.
Isso levou a polícia a acreditar que esse potencial sequestrador havia aproveitado a oportunidade para agarrar Christie, mas Joanne não gostou. Seguiu o homem, chutando e gritando com ele o máximo possível, e infelizmente ninguém fez nada. A certa altura, o homem, carregando Christie, se virou para Joanne e disse: "Pare!" Mas Joanne continuou beliscando, chorando e implorando para ele deixá-las em paz. Pelo menos outros 4 avistamentos foram feitos das 2 garotas. Um desses avistamentos foi relatado a 3 quilômetros de distância do estádio. A última testemunha ocular afirma que viu o homem e as meninas cerca de 1h30 após o desaparecimento. E naquele momento, a polícia já tinha sido acionada. Infelizmente, Joanne Radcliffe e Christie Gordon nunca mais seriam vistas com vida. Assim como as crianças Bowman, as 2 meninas desapareceram da face da terra, deixando suas famílias com mais perguntas do que respostas. Anos se passaram sem nenhuma palavra sobre o caso Bowman ou o sequestro do estádio Adelaide Oval, que ficaram sem qualquer tipo de conclusão. Até onde sabemos, nenhuma testemunha confiável ou evidência valiosa seria descoberta durante as próximas décadas, e as coisas começariam a estagnar em ambas as investigações. Jane, Arna e Grant Bowman agora teriam idade suficiente para se tornarem adolescentes e adultos. Se ainda estivessem vivos e tivessem alguma lembrança de suas vidas anteriores quando crianças, certamente teriam voltado para casa ou pelo menos feito contato com os pais, que ainda estavam muito preocupados com eles. Jean e Nancy continuaram morando em sua casa em Harding Street, por medo de que, se seus filhos ainda estivessem vivos, eles voltassem para casa onde viveram felizes e não tivesse ninguém lá para recebê-los. A impressão na palma da mão de Grant foi deixada em uma porta de vidro da cozinha, que Nancy se recusou a lavar por anos. Esta era uma das últimas lembranças de seu filho que ela tinha. Após algum tempo, Jean e Nancy Bowman se divorciaram, deixando para trás sua casa em Harding Street e os olhos do público para sempre. Eles nunca mais deram qualquer entrevista sobre o caso e se recusavam a falar sobre isso até mesmo com amigos e parentes próximos. Da mesma forma, a família Radcliffe e os Gordon tiveram que se ajustar à vida sem os filhos. À medida que os meses começaram a se transformar em anos, a probabilidade de seus filhos serem devolvidos com segurança começou a se transformar em pouco mais que um sonho. Nos anos seguintes, mais possíveis suspeitos continuaram surgindo, tanto em relação ao sequestro do Adelaide Oval e das crianças Bowman, entre eles criminosos muito conhecidos como Bevan Spencer von Heine, Derek Ernest Pressey, James Ryan O'Neill e Arthur Stanley Brown, todos com conexões em relação aos casos bastante tênues. Em 2013 foi publicado um livro intitulado The Setting Man, onde afirma que o rico empresário de Adelaide, Harry Phipps, era o responsável pelo sequestro dos irmãos Bowman. Isso foi baseado nas evidências de um filho dele e no testemunho de outros membros da família, mas, como sempre, a polícia descartou qualquer envolvimento do homem. Este ano, 2023, completa 57 anos desde o desaparecimento das crianças Bowman, quase 6 décadas, o que significa que cada uma das crianças, se ainda estiverem vivas, estariam se aproximando dos 60 anos de idade. Em 19 de janeiro de 2016, uma recompensa de $1 milhão ainda existia para qualquer pessoa que desse uma informação sobre o paradeiro das crianças Bowman, mas a polícia chegou à conclusão de que, se um suspeito pudesse ser identificado, isso já teria acontecido há muito tempo. Infelizmente, quaisquer possíveis suspeitos teriam agora de 70 a 100 anos de idade, o que significa que qualquer nova evidência provavelmente viria de uma confissão no leito de morte ou de familiares. Por enquanto, os destinos de Jane, Arna e Grant Bowman, junto com o das meninas Jane Radcliffe e Christie Gordon, permanece sem solução.